Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A maldição da casa de barro. Meu nome é Daniel, e minha família sempre viveu na roça. Eu cresci em uma pequena casa de barro no interior de Minas Gerais, cercado por plantações de milho e café. Era um lugar isolado, sem energia elétrica, com o tipo de silêncio que, à noite, fazia os próprios pensamentos soarem altos demais. Minha família era simples, composta pelo meu pai, minha mãe e minha irmã mais nova, Ana, que tinha apenas 7 anos. A vida era dura, mas até aquele ano, tudo parecia tranquilo. Tudo começou numa noite abafada de janeiro. O céu estava carregado de nuvens, e um vento estranho soprava, fazendo os galhos das árvores rangerem como se estivessem gemendo. Meu pai, homem de poucas palavras, avisou que não sairia para verificar os barulhos vindos da plantação. O que o vento traz, é melhor não tentar levar de volta, ele disse, enquanto fechava a porta com força. Naquela mesma noite, Ana começou a reclamar que não conseguia dormir. Ela dizia que ouvia alguém chamando seu nome. Minha mãe, que sempre foi muito protetora, tentou acalmá-la dizendo que era só o som do vento, mas eu percebia nos olhos dela que ela também estava incomodada. No dia seguinte, fui verificar a plantação com meu pai. A cerca que rodeava o milharal estava destruída, como se algo grande tivesse passado por ali. Não era o tipo de dano que bois ou vacas fariam. Parecia mais deliberado, como se algo quisesse entrar. Meu pai examinou as pegadas no chão, mas eram desiguais e estranhas, como se alguém estivesse andando descalço com pés de tamanhos diferentes. Foi só bicho, ele murmurou, tentando disfarçar a tensão na voz. Mas aquela explicação não me convencia. As coisas pioraram na noite seguinte. Por volta da meia-noite, ouvi Ana chorando no quarto dela. Quando entrei para acalmá-la, vi que ela estava sentada na cama, apontando para o canto escuro do quarto. Ele está ali, Dani, ele está ali. Olhei para o canto, mas não havia nada além da sombra projetada pela lamparina. Tentei tranquilizá-la, mas o medo nos olhos dela era real. Ela descreveu um homem alto, de rosto encovado e olhos brilhantes, que ficava parado observando-a enquanto ela dormia. Minha mãe decidiu que precisávamos chamar o Sr. Vicente, um velho conhecido da família que era curandeiro e morava em uma fazenda vizinha. Ele chegou naquela mesma tarde, carregando um saco de pano com ervas e outros objetos que eu não reconhecia. Enquanto minha mãe explicava o que estava acontecendo, ele olhou para Ana com um semblante sério. Essas terras têm histórias antigas, histórias que não devem ser perturbadas, ele disse, enquanto acendia um incenso no meio da sala. Vicente passou o incenso pela casa inteira, murmurando orações. Quando chegou ao quarto de Ana, parou bruscamente e disse que havia algo pesado ali. Ele não explicou muito, mas nos disse para não sairmos de casa à noite, de jeito nenhum. Naquela mesma noite, o inferno começou. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi um som estranho vindo do lado de fora, como se alguém arrastasse um objeto pesado pela terra. Levantei-me, olhei pela janela e meu coração quase parou. No meio da plantação, vi uma figura alta e magra, de braços longos e desproporcionais. Ela estava parada, virada diretamente para nossa casa. Desci as escadas correndo e encontrei meu pai sentado na sala, segurando a espingarda. Ele também tinha ouvido o barulho e estava tão assustado quanto eu. Decidimos não sair de casa, mas ficamos de vigília. O barulho continuou por horas. Era como se aquilo estivesse circulando ao redor da casa, arranhando as paredes de barro, batendo nas janelas e sussurrando palavras ininteligíveis. Minha mãe segurava Ana no colo, tentando protegê-la, mas a menina começou a gritar e apontar para a porta. Ele quer entrar! Ele quer entrar! Foi então que a porta começou a ser arranhada. As marcas que surgiam na madeira não pareciam feitas por mãos humanas. Eram como garras, mas muito maiores do que qualquer animal da região poderia ter. Meu pai,
num ato de desespero, disparou contra a porta. O som da espingarda ecoou pela casa, e tudo ficou em silêncio. Por um momento, pensamos que aquilo havia ido embora, mas então ouvimos o som vindo do telhado. Vicente nos avisara para não sairmos, mas o medo tomou conta de mim. Peguei uma lamparina e subi até o sótão para verificar. Lá de cima, vi através de uma fresta que o telhado estava vazio. Mas quando me virei para descer, senti uma presença. Não sei como descrever, mas era como se o ar ao meu redor estivesse pesado, difícil de respirar. De repente, ouvi um sussurro no meu ouvido. Vai embora. Corri de volta para o andar de baixo, onde minha mãe rezava em voz alta enquanto meu pai mantinha a espingarda apontada para a porta. A noite parecia não ter fim, e as horas se arrastavam. Quando o sol finalmente começou a nascer, o barulho cessou. Saímos para verificar os arredores, e o que vimos nos deixou em choque. Marcas de garras estavam espalhadas por toda a casa, e no meio da plantação, as espigas de milho estavam queimadas, formando um círculo perfeito. Vicente voltou no dia seguinte, mas disse que não havia mais nada que ele pudesse fazer. Algumas coisas pertencem à terra, e nós não temos o direito de enfrentá-las, ele disse antes de ir embora. No mês seguinte, nos mudamos para outra região. Nunca mais voltamos àquela casa, mas às vezes, em sonhos, ainda ouço o som de algo arranhando a porta, tentando entrar. O plantão que nunca acabou. Sou Rodrigo, médico há quase 12 anos, e nunca fui do tipo que acredita em histórias sobrenaturais. Antes de continuar, peço a todos que não forem inscritos, que se inscrevam-se para ficar por dentro do conteúdo. Obrigado. Sempre considerei que tudo tem uma explicação científica, até o dia em que minha própria racionalidade foi posta à prova. Essa experiência aconteceu em um hospital de uma cidadezinha do interior, onde eu costumava cobrir plantões noturnos. Naquela noite, a emergência estava particularmente calma. Chovia forte lá fora, e o som das gotas batendo nas janelas criava uma atmosfera quase melancólica. Eu havia terminado de revisar os prontuários e estava me preparando para descansar um pouco quando a enfermeira Carla entrou na sala. Doutor, chegou um caso estranho. Uma mulher foi encontrada desacordada na estrada e trazida pelo SAMU. Sem documentos, sem identificação, só está lá, parada. Fui até a sala de emergência. A mulher estava deitada na maca, pálida, com uma expressão serena, quase como se estivesse dormindo. Seus cabelos negros contrastavam com a pele absurdamente branca, e havia algo nos olhos dela que me incomodava. Não que estivessem abertos, estavam fechados, mas parecia que, mesmo assim, ela sabia que eu estava ali. Os paramédicos relataram que não havia sinais de trauma nem ferimentos. Ela apenas estava inconsciente. Fizemos todos os procedimentos padrão, exame físico, exames laboratoriais preliminares e até um eletrocardiograma. Tudo absolutamente normal. Nenhuma causa aparente para o estado dela. Depois de algumas horas sem nenhuma alteração, decidimos transferi-la para a enfermaria. Eu me sentia inquieto, mas não havia motivo concreto para isso. Era só mais um caso, ou pelo menos era o que eu pensava. Por volta das 2 da manhã, enquanto revisava alguns papéis, ouvi Carla chamar meu nome. Seu tom de voz tinha algo que nunca tinha ouvido antes: medo. Doutor, a mulher do quarto 23 sumiu. Levantei-me imediatamente e fui até o quarto. A cama estava vazia, mas os lençóis estavam dobrados, como se ninguém tivesse se deitado ali. Perguntei se alguém tinha visto algo, mas ninguém sabia dizer como ou quando ela havia saído. O hospital tinha segurança, câmeras, e todas as portas externas estavam trancadas. Pedi que verificassem as imagens. Quando o segurança trouxe as gravações, senti um calafrio percorrer minha espinha. Nas imagens, a mulher simplesmente levantava da cama e saía do quarto, andando pelo corredor em direção à sala de necropsia. O detalhe que me arrepiou foi que ela não estava caminhando de forma normal. Seus movimentos eram lentos, rígidos, quase como se estivesse sendo guiada por algo. Fui até a sala de necropsia com Carla e o segurança.
Quando abrimos a porta, o ambiente estava extremamente frio, mais frio do que qualquer outra parte do hospital. As luzes piscavam, e o som do nosso pisar ecoava de forma assustadora. "Ela está aqui, doutor?" perguntou Carla, com a voz tremendo. Não havia sinal dela, mas no meio da sala havia uma das gavetas de cadáveres aberta. Era como se alguém tivesse retirado um corpo recentemente. O segurança, que até então mantinha uma postura firme, começou a suar. "Fecharam a sala depois do último uso?" perguntei, tentando soar racional. Ele confirmou que sim, e não havia registros de nenhum outro corpo ter sido levado ali naquela noite. Olhei para o interior da gaveta e não vi nada além de vazio. Mas, quando me virei, Carla estava paralisada, encarando o corredor pelo qual havíamos vindo. "Doutor, tem alguém ali." Quando olhei, vi a silhueta de uma mulher parada no fim do corredor. Era a mesma mulher que havia desaparecido. Ela não se mexia, apenas nos encarava. Comecei a caminhar em sua direção, mas ela se virou lentamente e entrou em outro corredor. Corri atrás dela, mas, ao virar a esquina, o corredor estava vazio. De repente, as luzes começaram a piscar freneticamente, e o sistema de energia do hospital oscilou. Um som metálico ecoava pelos corredores, como se algo pesado estivesse sendo arrastado. Eu não sabia o que fazer. Sentia meu coração batendo na garganta. Decidimos verificar os quartos, mas cada um parecia mais vazio e estranho do que o normal. Quando chegamos de volta à sala de necropsia, encontramos a mulher novamente, deitada na maca central. Seus olhos estavam abertos agora, completamente negros, sem íris ou pupilas. Ela sorriu, um sorriso que parecia impossível de tão largo, e sussurrou algo que não conseguimos entender. "O que você disse?" perguntei, me aproximando com cuidado. Ela riu, uma risada baixa e gutural, e então repetiu: "Vocês nunca deveriam ter me trazido aqui." De repente, as luzes se apagaram completamente. Ficamos no escuro por cerca de 10 segundos, mas pareceram horas. Quando a energia voltou, a mulher havia desaparecido novamente. A maca estava vazia, e no chão havia apenas uma marca úmida, como se alguém tivesse saído dali arrastando os pés. No dia seguinte, quando revimos as imagens das câmeras, não havia registro de nada do que vimos. Nenhuma mulher, nenhum corpo na sala de necropsia, nada. Perguntamos ao SAMU, mas eles também disseram que não tinham levado ninguém ao hospital naquela noite. Desde então, evito trabalhar sozinho em plantões noturnos. Não sei o que vi, mas sei que não foi fruto da minha imaginação. Algo aconteceu naquela noite, algo que não consigo explicar. Se foi um aviso, uma presença ou simplesmente um pesadelo compartilhado, eu nunca saberei. Mas, toda vez que passo pela sala de necropsia, sinto que ela ainda está lá, esperando. A pousada que nunca existiu. Meu nome é Vicente, e essa é uma história que carrego comigo como um peso que nunca vai embora. Aconteceu há 5 anos, quando decidi pegar a estrada em busca de um pouco de paz. Era uma viagem solitária, apenas eu, meu carro e o som dos pneus no asfalto. Eu dirigia por uma estrada secundária no interior do estado, cercada por colinas e florestas densas. O céu estava encoberto, e uma chuva fina começava a cair. A ideia era chegar a uma pequena cidade turística antes do anoitecer, mas, como sempre fui péssimo em planejamento, me perdi em uma bifurcação mal sinalizada. Meu GPS parou de funcionar, e a bateria do meu celular já estava quase zerada. Com o cair da noite, comecei a ficar nervoso. Não havia sinal de vida, apenas a estrada estreita que parecia se estender para sempre. Foi então que avistei uma luz fraca no horizonte. Conforme me aproximei, percebi que era uma pequena pousada, escondida entre as árvores. Uma placa de madeira balançava na entrada com o nome Pousada Paraíso da Serra. Parecia acolhedor, com suas luzes quentes e janelas grandes. Estacionei o carro e corri até a varanda para escapar da chuva. A porta se abriu antes mesmo que eu pudesse bater. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil me recebeu. "Boa noite, meu jovem."
Está perdido? Perguntou ela. Expliquei minha situação, e ela me convidou para entrar. O interior era exatamente o que eu precisava: lareira acesa, móveis rústicos e um cheiro de comida caseira. Tudo parecia perfeito. Ela disse que havia um quarto disponível, e o preço era mais do que justo. Aceitei na hora. Depois de um banho quente e uma refeição deliciosa, me acomodei no quarto. Era simples, mas confortável. Uma cama de madeira, um armário antigo e uma janela que dava para a floresta. Eu estava tão cansado que mal apaguei a luz e já estava dormindo. No meio da noite, algo me acordou. Era um som estranho, como passos pesados no corredor. Olhei para o relógio, 3h33. Fiquei em silêncio, tentando ouvir melhor. Os passos pararam em frente à minha porta. Meu coração começou a bater mais rápido. Deve ser algum outro hóspede, pensei, tentando me acalmar. Mas então veio o som de algo arranhando a madeira da porta, como unhas compridas raspando lentamente. Meu corpo congelou. Tentei ignorar, pensando que talvez fosse algum animal, mas o som continuou, ficando cada vez mais insistente. Levantei devagar, tomando coragem para espiar pelo olho mágico. Quando olhei, não havia ninguém ali. Apenas o corredor vazio e mal iluminado. Mas o som continuava, como se estivesse do outro lado da porta. Voltei para a cama, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Fechei os olhos e puxei o cobertor até o queixo. Foi quando ouvi outra coisa, um sussurro, vindo de dentro do quarto. Você não deveria estar aqui. Minha respiração ficou presa. Virei lentamente a cabeça para a direção do som, mas não vi nada. O quarto parecia normal, exceto por uma coisa: a janela estava aberta, e eu tinha certeza de que a tinha fechado antes de dormir. Levantei-me, trêmulo, e fui até a janela para fechá-la. Olhando para fora, vi algo que fez meu sangue gelar. No meio da floresta, havia uma figura parada. Era alta, magra, e parecia usar uma espécie de manto escuro. Não consegui ver o rosto, mas senti como se estivesse me observando. Corri para a porta, decidido a sair dali, mas quando a abri, o corredor estava diferente. Era como se tivesse se estendido, muito mais longo do que eu lembrava. As paredes estavam cobertas por algo que parecia ser musgo ou algum tipo de tecido velho e apodrecido. As luzes piscavam, e o ar estava pesado, difícil de respirar. Desci as escadas correndo, mas o saguão estava vazio. A lareira apagada e a decoração acolhedora havia desaparecido. Em vez disso, tudo parecia abandonado. O sofá estava rasgado, as paredes descascadas, e havia marcas de mãos ensanguentadas no chão. Gritei pela dona da pousada, mas ninguém respondeu. Foi então que ouvi risadas. Não eram risadas normais, mas distorcidas, quase infantis, vindas de todos os lados. Corri para a porta de entrada, mas, quando a abri, me deparei com uma escuridão completa. A estrada, o carro, tudo havia desaparecido. Voltei para dentro, desesperado, e foi quando a vi. A senhora que havia me recebido, agora parada no final do corredor. Mas ela não estava mais sorrindo. Seu rosto parecia deformado, os olhos completamente negros, e a pele estava cinza, quase translúcida. Você nunca deveria ter entrado aqui, disse ela, com uma voz que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Antes que eu pudesse reagir, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado no meio da estrada, com o sol nascendo no horizonte. Meu carro estava a poucos metros de mim, intacto. Não havia sinal da pousada, apenas a floresta densa. Desde aquele dia, nunca mais dirigi à noite. E, sempre que passo por uma estrada isolada, sinto um frio na espinha, como se algo ou alguém ainda estivesse me observando. A última entrega. Boa noite a todos. Esse é meu relato que enviei ao Relatos Reais. Espero que gostem. Deixem o like e inscreva-se para não perder mais nenhuma história. Vamos ao vídeo. Meu nome é Rodrigo e sou entregador de aplicativos. Trabalho principalmente durante a madrugada, quando as ruas estão mais vazias e o trânsito é quase inexistente.
Sempre fui do tipo que acredita que o silêncio da noite ajuda a manter a mente focada, mas desde o que aconteceu naquela madrugada, minha visão mudou completamente. Era por volta de 2 da manhã quando recebi uma notificação para uma entrega em um bairro afastado da cidade. O pedido era simples, uma sacola com itens de mercearia, sem nada fora do comum. No entanto, o endereço me deixou um pouco desconfiado. A área era conhecida por ser isolada e por suas histórias estranhas. Sempre havia rumores sobre desaparecimentos, mas como o pagamento era bom e eu precisava do dinheiro, decidi ignorar meus instintos e aceitar o pedido. Dirigi por quase meia hora até chegar ao local indicado. A rua era mal iluminada, com postes antigos e lâmpadas que piscavam de forma intermitente. O vento assobiava entre as árvores, criando um ambiente que parecia saído de um filme de terror. No fim da rua, avistei a casa, uma construção velha e deteriorada, com janelas cobertas por cortinas pesadas e um jardim tomado pelo mato alto. Estacionei a moto e fiquei parado, tentando encontrar algum sinal de vida na casa. As luzes estavam apagadas, e o silêncio era tão absoluto que meus próprios passos pareciam ecoar pelo local. Toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Esperei alguns segundos e toquei novamente. Ainda nada. Estava prestes a desistir e reportar o pedido como não entregue, quando ouvi um som baixo vindo de dentro da casa, como o ranger de uma porta sendo aberta. O portão enferrujado rangeu de repente e abriu sozinho. Olhei em volta, esperando ver alguém me chamando, mas não havia ninguém ali. Uma sensação de frio percorreu minha espinha. Mesmo assim, algo dentro de mim me dizia para seguir em frente. Caminhei pelo jardim, que parecia ter sido abandonado há anos. O cheiro de terra úmida misturado com algo mais forte e desagradável preenchia o ar. Chegando à porta, bati algumas vezes, mas novamente ninguém respondeu. Para minha surpresa, a porta se abriu lentamente, revelando um corredor escuro. A única iluminação vinha de uma luz fraca, provavelmente de um abajur no fundo da sala. "Pode entrar", disse uma voz rouca e quase imperceptível. Meus instintos gritavam para que eu voltasse para a moto e fugisse dali, mas, como se estivesse sendo controlado, dei um passo à frente. Assim que cruzei a entrada, o cheiro azedo se intensificou e o ambiente ficou ainda mais frio. As paredes eram decoradas com retratos antigos de famílias, mas havia algo errado com as fotos. Os rostos estavam borrados, como se tivessem sido apagados intencionalmente. Avancei pelo corredor, segurando a sacola de entrega com força, tentando manter a calma. No final do corredor, uma porta estava entreaberta. A mesma voz que me convidou para entrar agora vinha daquele quarto. "Deixe a entrega sobre a mesa", disse a voz novamente. Aproximei-me lentamente, cada passo parecendo mais difícil que o anterior. Espiei pela abertura e vi uma sala escura, iluminada apenas pela luz de um abajur de tom amarelado. Havia uma cadeira de balanço virada para a janela, e nela estava sentado alguém. Tudo o que eu conseguia ver era a parte de trás de sua cabeça, com cabelos desgrenhados e brancos. "Pode colocar na mesa ao lado", repetiu a pessoa. Deixei a sacola sobre a mesa com mãos trêmulas e comecei a recuar, mas, antes que pudesse sair, algo me chamou a atenção. O espelho na parede refletia a cadeira de balanço, mas não havia ninguém sentado nela. Minha mente tentava encontrar alguma explicação lógica, mas o pânico começou a tomar conta. Quando virei para sair, ouvi um som arranhado, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Olhei novamente para a cadeira, mas agora ela estava vazia. O ambiente pareceu mudar completamente. As paredes pareciam pulsar, e o som de passos ecoava pelo corredor, embora eu estivesse sozinho. De repente, a porta se fechou com força, me deixando preso. A luz do abajur começou a piscar, e um som de risada baixa e distorcida encheu a sala. Gritei pedindo ajuda, mas a única resposta foi uma voz sussurrante ao meu ouvido. "Você nunca deveria ter vindo aqui." De alguma forma, encontrei forças para abrir a porta e sair correndo. Quando cheguei ao jardim, olhei para trás, mas a casa não estava mais lá. Tudo o que vi foi um terreno vazio, coberto por grama alta e árvores retorcidas.
Desde aquela noite, nunca mais aceitei entregas em áreas isoladas. Algumas entregas não valem o dinheiro, nem mesmo a curiosidade. Título: A Última Dança. Meu nome é Vanessa e nunca fui muito de festas, mas naquela noite em particular, resolvi abrir uma exceção. Era aniversário de uma amiga, a Letícia, e a festa acontecia em uma chácara afastada da cidade. Eu tinha trabalhado o dia todo. Sinceramente, só queria ficar em casa, mas a insistência dela foi tanta que acabei aceitando. Vai ser tranquilo, só os mais próximos, ela prometeu. Cheguei à chácara por volta das 22 horas. O lugar era bonito, mas isolado, cercado por árvores altas e uma estrada de terra que parecia não ter fim. Assim que entrei, fui recebida por Letícia, que estava radiante. A festa já estava animada, com música alta, luzes coloridas piscando e pessoas dançando no jardim. Conversei um pouco com alguns conhecidos. Em seguida, fui buscar uma bebida. Enquanto me servia, notei um rapaz estranho parado próximo à borda da pista de dança. Ele não estava interagindo com ninguém, apenas observava as pessoas. Tinha um sorriso discreto, mas seus olhos pareciam vazios, sem expressão. Por algum motivo, ele me causou um desconforto imediato, mas resolvi ignorar. Algumas horas depois, a festa começou a esvaziar. Era por volta de 1h da manhã, e a maioria das pessoas já tinha ido embora. Letícia e alguns amigos insistiram para que eu ficasse mais um pouco, já que tinha acabado de chegar. Eu relutei, mas aceitei. Foi então que tudo começou a ficar estranho. A música foi ficando mais baixa, e as luzes começaram a falhar. A princípio, achamos que era algum problema na rede elétrica, mas quando as luzes finalmente apagaram por completo, sentimos que havia algo mais. O gerador da chácara logo voltou a funcionar, mas nesse meio tempo, percebi que o rapaz estranho já não estava mais lá. Alguém viu aquele cara de camisa preta? Perguntei a um dos amigos de Letícia. Que cara? Ele respondeu, confuso. Ninguém parecia saber de quem eu estava falando. Talvez ele tenha ido embora, pensei, tentando afastar a sensação de inquietação que começava a crescer. Decidi ir ao banheiro antes de pegar minha bolsa e sair. O banheiro ficava em uma pequena construção afastada da casa principal. Caminhei até lá com o som da música ao fundo, mas, quando entrei no banheiro, o silêncio era quase absoluto. Enquanto lavava as mãos, ouvi um som atrás de mim, como se alguém tivesse entrado. Olhei pelo reflexo no espelho, mas não havia ninguém. A porta estava fechada e o banheiro estava vazio. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Sem pensar duas vezes, saí apressada. Ao voltar para a festa, percebi que algo estava diferente. A música continuava, mas as pessoas pareciam estranhas. Os rostos familiares que estavam ali há poucos minutos agora pareciam sem vida, como se estivessem em transe. Ninguém conversava ou ria, apenas dançavam em silêncio, com os olhos fixos no nada. Foi quando vi Letícia parada no meio da pista, olhando para mim. Vanessa, você também vai dançar? Perguntou ela, com um sorriso estranho. Letícia, o que está acontecendo? Perguntei, sentindo meu coração disparar. Ela não respondeu. Apenas continuou sorrindo e estendeu a mão, como se quisesse que eu me juntasse a eles. Foi então que notei que os pés dela não estavam tocando o chão. Comecei a recuar lentamente, mas tropecei em uma cadeira e caí. Quando me levantei, percebi que o rapaz de camisa preta estava parado ao lado dela. Seus olhos estavam completamente negros, e ele me encarava como se estivesse esperando por algo. Corri em direção ao portão da chácara, mas parecia que ele ficava cada vez mais distante. Ouvi passos atrás de mim. Quando olhei para trás, vi Letícia e os outros me seguindo. Seus rostos estavam desfigurados agora, com olhos escuros e bocas que se moviam, mas nenhum som saía. Finalmente alcancei o portão. Ao sair, tudo ficou em silêncio. Olhei para trás e a chácara estava completamente apagada. Não havia música, luzes, nem sinal de ninguém. Peguei meu celular para ligar para alguém, mas a bateria estava morta.
mesmo estando carregada antes de sair de casa. Caminhei pela estrada escura até encontrar um posto de gasolina. O frentista me olhou com curiosidade enquanto eu pedia ajuda. Você está bem, moça? Parece que viu um fantasma. Contei a ele sobre a festa, e ele ficou pálido. Essa chácara está abandonada há anos. Ninguém vai lá desde o incêndio que matou um grupo de jovens em uma festa. Meu sangue gelou. Nunca mais vi Letícia ou os outros. Quando perguntei sobre ela nas redes sociais, parecia que ninguém a conhecia. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite, mas às vezes, em sonhos, ainda ouço a voz dela me chamando para dançar. O chamado da floresta sombria. Meu nome é Caio, e nunca fui de acreditar em histórias de terror, mas o que vivi há 3 anos mudou para sempre a forma como encaro o inexplicável. Sou apenas um homem comum, casado, pai de uma menina de 4 anos. Trabalho como segurança de um sítio afastado, em uma região cercada por matas densas e praticamente esquecida pelo tempo. Aceitei o emprego porque parecia simples: monitorar o local à noite e garantir que ninguém invadisse. Tudo começou numa noite sem lua, onde o céu parecia um enorme vazio negro. A iluminação do sítio era precária, com apenas 2 refletores que piscavam de tempos em tempos. A casa principal era uma construção antiga, de madeira, cercada por árvores que sussurravam com o vento. Meu posto ficava em uma pequena guarita próxima à entrada, onde eu tinha uma visão parcial da floresta e do casarão. Por volta das 2 da manhã, enquanto verificava as câmeras de segurança, algo estranho chamou minha atenção. Uma das câmeras voltada para o portão mostrou um vulto passando rápido, como uma sombra densa que desapareceu em segundos. Pensei que pudesse ser um animal, mas quando olhei novamente, a mesma sombra estava parada no meio da estrada de terra. Peguei minha lanterna e saí da guarita, mesmo com um arrepio percorrendo minha espinha. Caminhei devagar até o portão, mas não vi nada. O vento ficou mais forte, e o som das árvores parecia quase humano, como sussurros distantes. Voltei ao meu posto, tentando me convencer de que era apenas cansaço. Minutos depois, ouvi um som vindo do rádio de comunicação. Era um chiado intermitente, seguido por uma voz baixa e distorcida. Saia daqui. Aquilo me deixou gelado. Pensei que alguém estivesse invadindo as frequências do rádio, mas então, o som de passos ecoou na varanda do casarão. As câmeras mostravam algo confuso. Uma figura pálida, com um rosto distorcido, estava parada na entrada da casa. Ela não se mexia, apenas me encarava pela tela. Decidi investigar, mesmo com o medo pulsando no peito. Peguei meu bastão e uma lanterna mais potente e segui até o casarão. Assim que subi os degraus da varanda, ouvi um som de risadas abafadas vindo de dentro. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Empurrei a porta e entrei. A casa estava escura, e o ar tinha um cheiro estranho, como terra molhada e algo podre. Caminhei pelos corredores, chamando por alguém, mas só ouvia meu próprio eco. Até que, de repente, a lanterna começou a piscar, e senti algo passar por mim, gelando a minha nuca. Quando me virei, vi a figura novamente, desta vez no final do corredor. Seus olhos eram completamente negros, e a boca estava aberta em um sorriso impossível, com dentes afiados. Ela desapareceu num piscar de olhos, mas o som de passos ecoou ao meu redor, como se várias pessoas estivessem correndo pela casa. Tentei sair, mas a porta da frente estava trancada, mesmo que eu não tivesse girado a chave. Ouvia sussurros agora, vindos de todos os lados. Palavras que eu não entendia, mas que carregavam um peso que fazia meus joelhos tremerem. Você não deveria ter vindo. A mesma voz do rádio sussurrou bem perto do meu ouvido. Corri para a janela, mas quando olhei para fora, vi algo ainda pior. A floresta ao redor da casa parecia viva. Árvores se mexiam de forma antinatural, e entre elas, várias figuras pálidas e distorcidas me observavam, com aqueles olhos negros e vazios. De repente, tudo ficou em silêncio. A porta se abriu sozinha. Sem pensar, corri para fora, direto para a guarita.
Tranquei-me lá dentro e fiquei assistindo às câmeras, mas agora nada parecia fora do lugar. Era como se tudo tivesse voltado ao normal, exceto pela sensação de que algo ainda estava me observando. Naquela mesma noite, decidi abandonar o trabalho. Não avisei meu chefe, não peguei minhas coisas, só entrei no meu carro e acelerei pela estrada deserta. No caminho de volta para casa, porém, algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto dirigia, vi pelo retrovisor que havia alguém sentado no banco de trás. Quando olhei diretamente, não havia ninguém, mas o espelho mostrava uma mulher pálida, com o mesmo sorriso distorcido, que apenas sussurrou: "Você não pode fugir." Desde aquela noite, não sou mais o mesmo. Minha filha às vezes diz que vê a mulher na janela do quarto dela. Minha esposa começou a acordar com marcas estranhas nos braços, e o rádio da sala liga sozinho, com aquele mesmo chiado e a voz repetindo: "Você não deveria ter vindo." Ainda não sei o que vi naquela noite, mas uma coisa é certa: algumas portas, quando abertas, jamais podem ser fechadas. A porta errada. Antes de começar o relato, peço a todos que deixem o like, para o vídeo ser recomendado para mais pessoas, e inscreva-se para fazer parte da história do canal. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Jonas, e eu trabalho há alguns anos como vigia noturno em um galpão industrial que fica afastado da cidade. Sempre fui um homem prático, pouco dado a superstições ou histórias de fantasmas. Mas o que aconteceu comigo em uma noite de setembro mudou completamente minha percepção sobre o mundo que conhecemos e sobre o que não conhecemos. Era uma quinta-feira, e eu estava começando meu turno às 22 horas. A noite estava especialmente silenciosa, o tipo de silêncio que faz os ouvidos zumbirem. O galpão era grande, com corredores largos e escuros que pareciam se estender para sempre. Do lado de fora, um terreno vazio se estendia por alguns metros antes de dar lugar a um matagal denso. Durante as rondas, a única luz vinha da minha lanterna e de algumas lâmpadas espalhadas, que piscavam vez ou outra. Por volta de meia-noite, comecei a ouvir sons que vinham do fundo do galpão. Era como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão, um barulho seco e constante. Pensei que fosse algum roedor ou talvez um gato que tivesse entrado. Fui investigar, com a lanterna na mão e o rádio preso ao cinto. Quando cheguei ao corredor de onde o som vinha, o barulho parou. A lanterna iluminava o espaço vazio, mas eu senti algo diferente. Era como se o ar ali fosse mais pesado, difícil de respirar. Decidi continuar, mesmo com um incômodo crescente no peito. No final do corredor, havia uma porta que dava para o subsolo do galpão. Esse era um lugar que eu raramente precisava visitar, mas como parte do protocolo, precisava verificar se tudo estava em ordem. Abri a porta, e o som de algo sendo arrastado voltou, desta vez mais alto e mais próximo. Desci as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. O subsolo era gelado e escuro, com apenas uma lâmpada que piscava no teto. O cheiro de umidade era forte, e havia caixas empilhadas em todas as direções. Foi então que vi algo que me fez congelar. Uma das caixas estava caída, e marcas no chão indicavam que ela havia sido arrastada por alguns metros. Aproximei-me com cuidado, e o som parou novamente. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando percebi que as marcas no chão não eram normais. Elas pareciam arranhões profundos, como se unhas gigantes tivessem raspado o concreto. Chamei pelo rádio, mas tudo o que ouvi foi um chiado estranho, seguido por um sussurro baixo que dizia: "Não deveria estar aqui." Meu coração disparou. Olhei ao redor, tentando encontrar uma explicação lógica, mas o subsolo parecia ainda mais escuro agora. Decidi que já tinha visto o suficiente e comecei a subir as escadas. Foi então que ouvi passos atrás de mim, passos pesados, mas que não soavam como humanos. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. Minha lanterna começou a falhar, piscando de forma irregular. Quando a luz finalmente estabilizou, vi algo que nunca mais vou esquecer: uma figura alta e disforme, com olhos brilhantes que pareciam refletir a luz da lanterna. Ela estava parada ao pé da escada, me encarando.
Corri o mais rápido que pude, trancando a porta atrás de mim. O rádio começou a chiar novamente, e eu ouvi a mesma voz, agora mais clara. Você abriu a porta errada. Passei o resto da noite na guarita, sem coragem de voltar ao galpão. Quando meu turno terminou, pedi demissão no mesmo dia. Desde então, tenho pesadelos recorrentes com aquela figura, e às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que ela está me observando. Há coisas nesse mundo que não podemos explicar, e eu aprendi isso da pior maneira. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria descido aquelas escadas. E você, no meu lugar, teria coragem de investigar?